Mas veja só, doutor Marcos, a gente aqui selecionou algumas, e vai aí também para o pessoal que está participando com a gente selecionou aqui alguns assuntos que são recorrentes dos nossos clientes, acerca na verdade, não do funcionamento ou da implantação do sistema de energia solar, mas necessariamente coisas ligadas com o mercado, tanto no que diz respeito ao consumo, à utilização do sistema, né, fazer um investimento no sistema de energia solar para você consumir na sua casa, consumir na sua empresa, ou também empreender, que está muito latente, né, esse assunto, muita gente vendo algumas pessoas ganharem dinheiro, e aí a gente selecionou dos nossos clientes alguns questionamentos acerca desse tema, né, do mercado, das tendências, dos riscos, vantagens e desvantagens. Então, esse é o tema da nossa live, e eu queria começar a perguntar o que está acontecendo com o setor de energia elétrica no nosso país. A gente pode dizer que a gente vive numa crise, vez por outra, a gente vê o governo falar de apagões. Então, diz para a gente aí o que está acontecendo com o conhecimento que você tem, com os estudos que você tem feito sobre esse tema. Mônica, na verdade, assim, você falar que o Brasil está passando por um momento de risco energético, a gente tem que ajustar só esse tempo verbal, sabe? Porque Sim. desde que eu me entendo de gente que nós temos problema de energia no Brasil, né? Verdade. Não é novidade isso, né? Uhum. E por que acontece isso, né? Por que nós temos esse problema? Basicamente porque os investimentos no setor, eles sempre foram aquéns do que era necessário para dar uma segurança de longo prazo. Nós conseguimos resolver o problema de curto prazo, até um pouquinho de médio prazo, se a natureza ajudar. Por exemplo, se chover nas cabeceiras dos rios, né? Então, aí a gente consegue suportar, mas um planejamento de longo prazo efetivo, a gente tem dificuldade. Tá? Não é novidade isso. Tá? O investimento Sim. no setor elétrico, sobretudo na modalidade que nós temos preferência, que é a fonte de energia hidroelétrica, ele exige um montante, uma soma muito grande e um prazo para que ele, vamos dizer assim, na linguagem que eu estava ouvindo muito a live ontem com o Rafael falando, né? O payback, o tempo de retorno é 50, 60, 100 anos, entende? Então, na hora que você implanta uma usina hidrelétrica, você tem que esperar 100, 150 anos para poder, poxa, agora ela se pagou, eu posso desmobilizar e fazer uma outra coisa mais moderna. Então, existe essa característica, né? Geração de energia elétrica exige uma grande monta. Só que essa informação, ela é um pouquinho antiga. Essa exigência para que gerar energia seja necessário aí um grande volume de recurso, praticamente a geração de energia era tida como um monopólio, né? Hoje mais não, né? A energia elétrica, ela pode vir hoje de diversas fontes, já podia vir antigamente, mas hoje essas fontes estão acessíveis para uma quantidade maior de pessoas, né? Então nós temos essas opções. Então, neste contexto, o Brasil sim está diante de um risco de apagão, tá? Quando é que esse risco ele não se concretiza, né? Se a gente não crescer. Se a gente continuar nessa crise, aí eu falar crise sanitária, crise provocada aí pelo Covid, crise política, enfim, a gente vai entrar nesse mérito, mas se a gente sair dessa crise, podemos ter, sim, um apagão. Tá? E por que isso? Porque há uma relação, vou usar um pouquinho os termos técnicos, mas depois eu, tento possível, traduzo. A relação que nós chamamos de elasticidade, consumo de energia e crescimento do PIB, ela é superior a 1. Ela varia de 1,3, 1,5, significa o seguinte, que um ponto percentual de crescimento do PIB significa 1,3 pontos, 1,5 pontos, 1,7 pontos de crescimento do consumo de energia elétrica.
Entendeu, Mônica? Então, assim, se o PIB cresce, o consumo de energia cresce, mas não cresce na mesma proporção. Ele A cresce outra mais do que proporção. proporcionalmente. Entende? E por Sim. que isso? Porque do nosso consumo de eletricidade, 35, 38, 40% está na indústria. Aí a indústria consome mais, né? Dá uma alavancada. Produz mais refrigeradores, mais micro-ondas, mais vários itens que nós vamos consumir. Quando a gente É. consome, aumenta o nosso consumo de energia. Então é um ciclo que é virtuoso para a economia, no entanto, Uhum. vai demandar mais energia, muito mais do que aquilo que o crescimento provocou. Então, existe sim a crise, né? E se o Brasil crescer, a gente não dá conta, a não ser que haja sim investimentos em alternativas energéticas mais Energéticas. práticas, mais fáceis e mais rápidas. Uhum. Eu li um artigo e ele seleciona, ele destaca, né, o consumo de energia no nosso país de acordo com o setor de atividade. Ele diz, como você falou aí, que 38% da energia consumida no nosso país vai para a indústria, né? E então, se juntar a indústria e o setor de serviços, não, Comércio. indústria na indústria residencial, que é 27, são os maiores, e o comércio e serviços, que é 19, acabou a energia do país. Né? Isso. É muito alto o consumo das indústrias, sem contar que as indústrias também, né, têm esse tipo de despesa como um insumo, né, na maioria das Isso. atividades, como um insumo forte. Ô, Marcos, pode-se dizer que a utilização de energia solar é uma tendência mundial? A gente pode entender isso, a gente vê vários noticiários a respeito disso. E por quê? Mônica, não só é uma tendência, como é talvez a melhor alternativa que nós temos. Tá? Hoje, tá? Algumas pessoas questionam essa informação, mas hoje, e se não for verdade, daqui a pouco tempo ela vai se tornar verdade, ela é a segunda forma de geração de energia mais barata que existe. A mais barata hoje é energia eólica, só que você construir uma turbina eólica, o montante é muito grande, né? Muito grande. Então, mas a energia solar hoje já é a segunda. Tá? Então, assim, se você tem bilhões e milhões e milhões, pode instalar uma turbina eólica. Né? Qual é a vantagem da turbina eólica sobre a solar? Ela funciona à noite, né? Uhum. Então, mas se não for o caso, né, a melhor opção é energia solar. E ela é uma tendência, sim. Por quê? Porque ela permite que ela é democrática, no sentido de que várias pessoas podem ter acesso. Lógico, assim como o Rafael falou ontem, né? Não, você tem uma conta, um consumo de 100 kWh, 150 kWh, talvez não valha a pena, tá? Mas se você aumenta um pouco esse consumo, já está valendo a pena. Né? Se você tem um consumo de 100 kW, você está amarrado na concessionária, né? A CELP, você vai ter que ter a ligação com a CELP, até porque a CELP ela funciona como uma grande bateria para o sistema solar, né? Então você acaba tendo essa dependência. Então esse vínculo impede. Tá? Só que, será que mais adiante, como o próprio Rafael falou, né? Comentou a questão, ou foi você que perguntou sobre as baterias, né? Será que Foi. tecnicamente não vai ser viável você ter bateria? Então, nesse sentido, você mesmo com 100 kW, você pode implantar seu sistema solar. Massa, né? É interessante que várias entidades já têm colocado isso, eu acho que em função do que você está dizendo, que você chamou de democrático, né? Outros chamam de acessibilidade, porque é acessível tanto para as empresas, né? De todos os portes, como também para a pessoa física. Eu acho que por isso que ela está assim, nessa tendência, né? A própria ONU já destacou essa energia como a melhor energia renovável do momento, né? Porque também tem isso, né, doutor Marcos? Sim. É do momento. Pode ser que mais na frente, né? Eu já vi você falando sobre isso numa discussão, e é interessante abordar, se você pudesse abordar isso. Pois é,
tecnologia é um negócio muito bacana, né? Inovação é um negócio muito interessante, porque e a energia solar ela chega quebrando o paradigma com a forma de produzir energia. Porque você vai, energia hidrelétrica, energia nuclear, energia eólica, de fontes eólicas. O que é que elas têm em comum? Todas elas partem do pressuposto que você vai girar, vai mover uma turbina. Sim. E o que vai mover a turbina pode ser a água, pode ser o vapor gerado por uma termo ou por uma nuclear, pode ser o vento girando a turbina, e a turbina aí tem todo o processo, né, do eletromagnetismo, etc, etc, vai gerar a eletricidade. Já a energia solar, ela quebra o paradigma, são fótons que incidem, então é uma quebra de conceito. Quando a gente está discutindo que está quebrando esse conceito, isso significa, ou isso pode significar, talvez seja o caso da energia solar, que ainda há algum caminho para a gente trilhar. Ela é muito recente em comparação com a energia gerada por uma força motriz mecânica, tá? Então ela é muito recente. Qual é a eficiência hoje de uma placa solar? 18%, 19%. É baixo ainda. Tem placas hoje que chega a 25% de eficiência, mas por quê? Você aproveita a iluminação, a insolação na parte superior e também o reflexo que vem de baixo. Então ele bota a placa captando na parte de cima, embaixo, e aí se você tem um estacionamento que não tem um telhado, você consegue aumentar um pouquinho para 25%. Mas é possível, é muito interessante, é muito factível que tenhamos uma substituição da matéria-prima que se produz as placas, né, o silício, etc., por outros materiais, fala do grafeno, né? Então, assim, o céu é o limite, entende, Mônica, para essa energia. Já então a a gente outra vai não. avançar muito, né? A outra já chegou no patamar de eficiência muito grande, mas a gente meio que deu uma estacionada, entende? Sim, sim. Então ainda temos muito a evoluir, né, com a energia solar. Isso. Outra questão aqui que foi muito colocada para a gente da consultoria, quais as principais vantagens da substituição de energia elétrica? E até como professor, aí, o seu lado professor, eu quero que você também fale um pouco, né, que todo mundo fala usualmente, vulgarmente, né, energia elétrica pela solar. Então, fala sobre isso, né? Sobre energia elétrica, essa substituição da energia elétrica. Explica um pouco para a gente se esse termo está correto, pela solar. E nos diz quais são as vantagens para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Bem, a grande vantagem, Mônica, assim, sem sombra de dúvida, é a redução de custo. Tá? Seja na tua conta de energia, tá? Porque zerar a conta de energia você não vai zerar. Se você usar um sistema solar on-grid, que é o que está disponível, que a legislação brasileira no momento, do jeito que ela permite, tá? Ela on-grid, você vai estar sempre ligado à rede da concessionária, no nosso caso aqui em Pernambuco, da CELP. Seja residencial, seja industrial, comercial, serviço, etc. Então, vai ter um resquíciozinho de conta, porque nós temos que pagar a taxa de iluminação pública, que não tem relação com o seu consumo de energia. Simplesmente foi uma forma mais cômoda de garantir que todo mundo pague essa conta, né? A conta aí da iluminação pública, mas não tem relação com o teu consumo direto. Lógico que é uma forma de, olha, quem consome mais, paga mais, porque aí se percebe o seguinte, quem consome mais tem uma renda maior, então pode pagar mais. Né? É uma forma, é uma proxy que se usa para identificar a renda real das pessoas, né? Esse é um ponto. Então você vai ter que pagar isso, né? Se tirar da tua conta de energia, vai para o IPTU. Aí vai para algum canto. O governo nunca abre. Quando ele te dá uma isenção de alguma coisa, ele vai atrás de outro canto, né? Enfim. Nunca dá, como meu pai dizia, não bate prego sem estopa, né? Entende? Então, vai ter que ter isso. Você tem que ter um consumo mínimo, né? Depende da sua rede, se é monofásica, trifásica, se é 100 kW, 30 kW, etc. Então, você vai ter isso. E há a possibilidade, Mônica, de você, do sistema como um todo, começar a cobrar pelo uso dessa bateria.
Por que bateria? Sim. Porque durante o dia, se você tem um painel solar, um sistema solar, você gera energia, e essa energia vai para a rede, fica guardada na rede, vamos usar esse termo aí, que não está correto, né? Mas assim, ela está ali guardada na rede, e quando é à noite você usa de volta. Então, há sim essa possibilidade de ser cobrada, né? Que algumas pessoas chamam de taxa do fio, né? Mas assim, Uhum. existe isso. Então, você tem que pagar essa taxazinha. Então, zerar a conta você não vai zerar, mas tu vai reduzir em muito tua conta. Sim. Entendeu? Ô, Outro doutor aspecto, Marcos. né, Sim. Mônica? A Sim. conta de eletricidade, ela tende a ser reajuste, a ter um reajuste, inclusive superior ao reajuste inflacionário. E na hora que tu compra a tua placa, congelou, tu não tem mais aumento. Entende? Uhum. Mas eu Uhum. comprei minha placa financiada. Beleza, Uhum. que é o que a gente vai discutir amanhã, né? Amanhã. Amanhã. Não, eu financiei, mas tu travasse, tua prestação vai ser de R$ 600, vai ser de R$ 300. E a tua conta de energia, que era de 300 hoje, tu estás pagando 300 de financiamento e mais uma taxinha, e aí o ano que vem aquela tua conta de energia seria de 330, mas tua prestação Isso. continua sendo 300. Então você É. trava. Então gera uma certeza para a atividade econômica muito importante. Né? Assim, a E na incerteza verdade, econômica atrapalha muita gente, né? Oi. viu, doutor Marcos? No quesito financiamento, ele paga até menos do que o valor da conta dele. Pois é. E ela vai diminuindo a prestação ao longo, a gente vai ver isso mais detalhadamente amanhã, né? Mas vai diminuindo ao longo do pagamento. Só para Isso. reforçar o que você está falando. Então, assim, esse é uma situação. Outra situação é a seguinte: há um tempo atrás, você comprava o painel, o sistema solar, e ele é composto das placas solares, do inversor e um conjunto de outros equipamentos. Mas 90% do custo eram as placas e o inversor. E havia um desequilíbrio entre o tempo de vida útil desses dois equipamentos. A placa solar era dada uma garantia de 10 anos, 10, 12 anos, com a vida útil esperada de maior que isso, lógico, e o Uhum. inversor de 5 anos. E o tempo para o sistema se pagar era da ordem de 6 anos, 7 anos. Então, Uhum. havia um grande risco de, na hora que você estava perto de pagar, aí tu tinha que comprar outro inversor porque aquele quebrou. Ah, não, mas não dá para Uhum. consertar? Não sei, né? Aí, e aí, o que, é que você faz? Vai ter que comprar outro inversor. E o inversor representava 40% do custo. Só que hoje os Isso. fabricantes estão dando 10 anos de garantia do inversor. Então você tem uma garantia que o teu investimento vai ser retornado para você. Isso. É Entende? agora superior, inverteu, né? Agora superior Isso, ao e retorno do superior, investimento, né? isso, superior em todos os aspectos. Antes era, mas havia um risco, né? Quem aqui nunca Uhum. comprou um equipamento eletrônico, qualquer outra coisa, e um dia depois da garantia, um mês depois da garantia, ele quebra quando você leva, eita, acabou a garantia, né? De É, acordo com a lei universal de horrível. Murphy, né? Isso sempre É, acontece quando você está mais despreparado. Então isso verdade. já não existe mais, entendeu, Mônica? Então assim, Uhum. essa vantagem, ela é gritante, tá? Qual é a desvantagem? Que aí muita gente pensa que resolveria. Olha, faltou energia na rua, né? E aí eu tô assistindo Uhum. meu jogo de futebol, né? Tô assistindo lá o jogo do esporte, na Série A, né? Obviamente. E aí falta energia, tá todo mundo lá sem poder assistir o jogo, eu tô assistindo meu jogo aqui numa boa. Não, não vai acontecer isso, tá? Não vai. Não. Infelizmente. Isso é uma desvantagem, tá, do sistema solar, porque nós estamos ligados à rede e aí o sistema ele tem uma proteção que quando falta energia na rede ele também desliga, seja dia, Uhum. lógico que só vai desligar dia, né? Mas essa Uhum. é uma desvantagem. Vantagem. Uma outra desvantagem. E aí, é, mas eu falo daqui a pouco sobre ela. Você vai falar um pouquinho que a gente, pela chamada, você quer discutir um pouquinho os riscos, né? Exatamente. Né? É, a última, na verdade, a última não. Tem uma pergunta aqui, doutor Marcos, que como a gente estava falando aqui das vantagens e da opção, das tendências da energia solar, um convidado aí da nossa live
mandou uma pergunta, eu acho bem oportuna. Posso fazer para você Pode sim. responder para a gente? Se eu não A souber energia responder, a gente liga para Rafael e ele responde, tá, gente? do azul, eu ia dizer, nem cabe aqui, né? E estou falando com o professor doutor, ia dizer, pede ajuda aos universitários. Olha só, energia das ondas das marés poderá concorrer com energia solar no Brasil, sabendo-se que nós temos uma costa litorânea vasta? Existe essa? Já ouviu falar sobre essa possibilidade, Sim. doutor? É uma possibilidade, tá? Mas eu não acho que ela concorra, não. Uhum. Tá? Por várias razões, né? A intermitência da onda. Você não tem uma. Mas isso também acontece com os ventos? Acontece. Mas a onda é Acontece. pior ainda. Tá? A força do. Até porque onde você tem onda, você tem vento. Então é melhor você É colocar verdade. a turbina eólica. Né? Eu acho que é pouco provável ela superar nesse sentido. Esse é um ponto. O outro, Uhum. você tem na costa brasileira, você pode implantar na costa brasileira, mas nem em todo local. Você não vai poder colocar lá em Porto de Galinhas. Né? A própria Sim. topografia lá do leito, da praia como um todo, não permite onda. Então não é todo local que você possa colocar. Já a placa solar, não, qualquer canto. É verdade. Ah, não, mas São Paulo é muito nublado, não sei o quê. Veja, a eficiência da placa é de 20%. Por sua energia. Uhum. Então, o tempo está nublado, você está gerando energia. É Entende? verdade. Então, não, tem que colocar, o do sol está muito a pino, feito hoje, né? Assim, e hoje está muito quente. Não Sim. necessariamente, tá? Não necessariamente você precisa disso. Então, assim, a energia solar, ela pode ser implantada em qualquer local. Outro ponto, tecnologicamente, a energia solar está mais avançada do que energia motriz gerada aí pelos movimentos das ondas. Tá? Mas é possível, Uhum. sim, é interessante em locais que você tem alguma dificuldade, mas eu acho pouco provável. Hoje a placa solar é muito mais fácil de E, implantar, né? e o lance também da democratização, né, doutor Marcos? Que eu acho que não seria tão democrático quanto a energia solar, né? Porque qualquer pessoa pode colocar, né, na sua casa e tal. Isso. Vamos ver o custo disso, né? O custo desse investimento. E, bom, acho que respondemos, né? Acho que respondemos aí a pergunta do nosso participante. Muito obrigada pela colaboração. Eu Eu nem estou queria vendo aqui, complementar porque só. normalmente a gente vê, né, as perguntinhas, mas. Eu também não estou vendo, está parado aqui. Acho que deu uma travadinha É, nos comentários. Eu, eu vou colocar aqui, eu acho que o doutor Marcos já sabe, mas é uma informação que eu via muito quando eu estava trabalhando no banco. Acho que muita gente que conhece a OSA sabe que eu trabalhei 32 anos no Banco do Nordeste. E trabalhando lá, a gente tem um produto, né, destinado à energia solar. E um dos materiais elaborado para o Banco do Nordeste, ele tem um dado que é muito interessante. Então, vou divulgar aqui para vocês só para disseminar, compartilhar, né? Diz que a insolação solar de um dia só, no nosso planeta, ela é capaz de suprir a necessidade de energia de um ano de todo o planeta. Então, só para dizer assim, a disponibilidade que é essa fonte de energia, né? É lógico que tem muita é coisa, isso. como o Marcos colocou aqui, para avançar, mas que ele é a abundância ele tem, né? Esse sistema tem muita abundância, facilidade, acessibilidade, como a gente viu aqui. Isso. Doutor Marcos, agora vamos lá, né? Vamos para nem toda coisa boa tem um lado ruim, né? Aham. Então vamos agora para as desvantagens que existem atualmente, né? Pode até ser que mais na frente a gente avance e sane essas desvantagens e riscos que existem, não só para o consumo, mas notadamente para quem está querendo investir na Tá. energia solar, né? Mini usinas, usinas solares. Então tem muita gente atrás, inclusive nos consultando sobre esse assunto. Vamos lá, Mônica. Há uma desvantagem que seria uma dificuldade, tá? A relação área para a relação área quilowatt gerado. O que é que eu quero dizer? Quem mora em casa,
Vamos para o Uhum. residencial. Quem mora em casa provavelmente vai poder colocar no telhado e vai ser suficiente para a casa dele, Sim. certo? Né? Eu digo provavelmente, a não ser que a pessoa more em um mini prédio, um prédio, né? Assim, você tem a casa com Uhum. 3, 4, 5 pavimentos, talvez não seja. Mas não é o caso, não é o nosso hábito aqui. Então, assim, quem mora em casa, tranquilo, certo? Quem mora em apartamento, aí tem dificuldade, porque você tem um telhado lá com 500 metros, 600 metros, 1.000 metros quadrados, mas que é dividido por 20 famílias, por 30 famílias. Então, ela não é tão acessível assim para quem não tenha um telhado, certo? Ah, não, Sim. mas eu posso implantar lá no sertão e trazer energia para cá? Pode. E aí surge o risco. Você vai ficar muito dependente do fio, tá? Sim. Você está sujeito a uma coisa que no Brasil, que no mundo tem vamos dizer assim, um papel secundário, e um tipo de risco tem um papel secundário. No Brasil, o risco é muito importante, tá? É o risco político, é o risco da regulamentação. Então, pode acontecer o seguinte, olha, tu vai ter a taxa do fio, que antes era de 30%, a gente vai passar para 40%, para 50%, para 60%. Tá? Então, esse é um risco muito grande, né, se você faz uma geração remota. Tá? Sim. Esse é um risco inerente ao negócio. Se você está querendo implantar para ganhar dinheiro com isso, tá? O risco aumenta mais ainda em função disso. Porque é o seguinte, se você é, colocou teu sistema bem equilibrado, entendesse, Mônica? Dentro da tua casa que não gera um excesso, então esse risco praticamente inexiste porque o risco, o imposto que você pode vir a pagar depois só vai fazer o seguinte, olha, eu estava pagando nada na energia, agora eu vou pagar um pouquinho. Mas se você não tivesse o sistema, você ia pagar muito. Tá? Agora, Sim. quem tem uma empresa também que tem um painel solar em cima da sede da empresa também não tem esse risco tão grande. Mas quem investe para gerar energia, sim, esse pode ter um risco, porque a tarifa do fio pode aumentar de uma hora para outra, né? A depender aí dos aspectos de como as questões políticas avancem. Esse é um ponto. Um outro risco, mudança tecnológica. Hum. A gente não discutiu aqui há uns 15 minutos atrás que a eficiência dos painéis solares é da ordem menor do que 20%. Então, Sim. tu estás aí com tua fazenda, né? Com as placas solares, aí 1 hectare, 2 hectares de placa solar, muita placa, né, gerando muita energia, você conseguiu viabilizar, tá cheio de clientes, né? Uhum. E aí tu estás fornecendo tua energia, tua eficiência é de 20%. E aí surge uma nova tecnologia que faz com que a eficiência da placa ou um novo produto, não precisa nova tecnologia não, um novo produto, e aí uma nova matéria-prima para fazer a placa, e aí a eficiência passa a ser 30%. Então, teu vizinho ali pode colocar e vai fornecer energia mais barata do que você. Então, há risco de negócio, como Sim. todo negócio, Sim. se você está produzindo carro, monta a tua planta fabril para produzir carro e de repente o vizinho ali coloca um carro melhor, mais barato do que você. E aí, você vai fazer o quê? Né? Ou Pois você é. desmancha a tua planta e vai fazer outra. Né? Então, assim, é risco inerente a qualquer atividade econômica. Mas no caso da energia solar, talvez esse risco tenha um certo potencial, porque tem muita gente pesquisando, né? Tem muita gente Uhum. investindo para, como você falou, né? Como é assim, se um dia de insolação no planeta a gente abastece todo mundo durante um ano, Uhum. por que a gente não aproveita isso? Né? Verdade. Tem essa questão. Agora tem um outro problema, né? Se eu colocar lá 5, 6, 7 hectares em uma fazenda, isso não é de graça, do ponto de vista É. do meio ambiente. Se não, eu vou colocar na caatinga, tu vai desmatar 6 hectares de caatinga. Entende? Vou colocar na Amazônia, você vai desvastar, né? Então, assim, existe sim um impacto ambiental, né? Toda geração de energia, todo consumo humano tem impacto no meio ambiente. Isso, né, a gente sabe disso, não tem como fugir, não tem como a gente
é esconder, isso é uma realidade, então a energia solar ela não é diferente. Ela pode poluir menos, né? Mas É ela isso que polui, eu ia falar. ela polui. Atualmente, eu acho que ela é considerada, do ponto de vista ambiental, é a que É, menos polui, isso, né? é chamada energia limpa, né? É, Mas, mas por entre exemplo, aspas, né? mas por exemplo, Eles já dizem que não existe, né? lá no século XVIII, né, a poluição provocada pelas carroças puxadas pelos cavalos nas grandes cidades era terrível, né? Dejetos de animais por todo canto. É, Aí surgiu o exatamente. automóvel com combustão interna, né? E aí resolveu o É, problema. A cidade está limpa, acabou a poluição. A gente só fez mudar o cenário. o tipo, o cenário. É. Isso. Outro ponto, Então, para produzir a placa solar, você precisa de matéria-prima. Então você vai precisar, é uma fábrica para produzir. E toda fábrica produz. Uma externalidade que ela gera é a poluição. Então tem sim, tem inconvenientes, tem alguma coisa que a gente tem que refletir, né? Mas entre as opções que nós temos, talvez essa seja a melhor, tá? sim, Talvez. O atualmente, futuro pelo vai menos, dizer. O é, futuro talvez vai atualmente, dizer pelo que a menos, gente fez a escolha errada, né? Como a gente escolheu errado o petróleo, né? Mas o petróleo era melhor do que o carvão, né? Enfim. é, tem que ver as opções. Temos mais uma pergunta aqui, uma colaboração, e a pergunta diz o seguinte, doutor: vale a pena esperar, já que a gente está falando de tecnologias, né, dos avanços, vale a pena esperar novas tecnologias como telhas fotovoltaicas, né, as casas já ter a própria telha ser fotovoltaica, ou implantar isso agora, ou utilizar os sistemas de agora? Tá, boa, ótima pergunta. Na verdade é o Foi muito seguinte, bom, eu sei. na verdade é o seguinte, não há uma certeza em relação a isso, né? Quando eu falo certeza é o seguinte, não, mas não vai ser desenvolvida não, a Tesla tá desenvolvendo, isso é certo. Eu digo, não há certeza de que é vantajoso economicamente no curto prazo. Por quê? Porque tudo que é novidade é caro. O investimento em pesquisa nessa área é muito cara. Então, quem desenvolveu isso, quem pesquisou isso, ele vai querer ter o retorno mais rápido possível. Então, é natural, tá, que essa nova tecnologia ela chegue com preço, com patamar de preço competitivo, abaixo do anterior, mas não tão competitivo assim, certo? Por quê? Porque ele quer ter o retorno mais rápido possível. O empresário ele não vai jogar isso no mercado sem ter o retorno dele. Ele quer, até porque esse investimento precisa ser pago, porque ele vai fazer novos investimentos, vai fazer novas pesquisas, tá? Então, essa é uma questão, né? É natural, pelas leis de mercado, tá? Para evitar que haja esse equilíbrio, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a nova tecnologia vai chegar, mas vai chegar muito cara. Esse é um ponto. Muito cara. Isso. Ok. Isso é natural acontecer. Com o passar do tempo, chegando outros concorrentes, aí vamos reduzindo o custo dela e aquela tecnologia anterior ela vai ser definitivamente suplantada. Isso é o que eu espero, né? Eu trabalho com inovação e normalmente acontece desse jeito, a não ser que haja uma ruptura, tá? Sim. Esse é um cenário. Agora, se você está precisando hoje, se tua conta de energia é cara hoje, você aguenta esperar? A questão é essa. Pois é. E não é só você aguentar esperar. O teu concorrente, aquela empresa lá do lado da sua, ela está implantando e você segura, você tem cacife para segurar essa diferença, porque ele vai ficar mais competitivo. O custo dele vai reduzir. Entende? Então, vale a pena, vale diante de determinadas situações. Então, tem que analisar com muita, muita, muita cautela. Se o teu negócio ele tem uma dependência pequena em relação à energia elétrica, tá? Se você consegue reduzir o teu consumo de energia elétrica por outros meios, tá? Aumentando a eficiência energética, trocando equipamento, de repente, vale a pena você segurar um pouco. Mas eu acho pouquíssimo provável, tá? Assim, a velocidade está tudo muito rápido, ou você aproveita a oportunidade agora, ou depois alguém aproveitou e você ficou na mão. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena você pesquisar. Olha, tem a tecnologia chegando, né? A gente
percebe. Se você pesquisar um pouquinho mais, você sabe que tem alguma coisa chegando de uma hora para outra, né? Mas, Uhum. deixa eu dar um exemplo do carro elétrico. O carro elétrico, Sim. ele é muito mais eficiente do que o carro de combustão interna que nós temos usualmente, né? Veja Sim. que ele chegou e o preço dele não é competitivo. Vai levar um tempo, sim. E aí, olha, o carro elétrico chegou, meu carro tem 10 anos de uso, eu vou esperar mais 5 anos para trocar pelo elétrico. Entendeu? Talvez não dê tempo Uhum. para isso, né? Assim, talvez não vale a pena esse raciocínio. É nesse sentido. Vale a pena esperar? Vale, se você tiver bala na agulha e se você pesquisar e perceber que está chegando. Tá? Não é o caso agora, tá, gente? É verdade. Com relação ao carro elétrico, já alguns bancos já começaram a financiar, né? E mesmo tendo subsídio, ainda está muito caro. Ou seja, oferecendo facilidade para a aquisição dos veículos, está muito caro. E ainda tem a questão da infraestrutura, né, doutor Marcos, que precisa. Não, É, não é só o carro, né? pois Onde é. você vai abastecer? Fala um pouco sobre isso, porque todo mundo fala, vê as notícias e acha, o melhor dos mundos. Eu vou ter meu carro e aí eu vou abastecer em casa só e vou andar o dia todo com ele, né? Com o custo lá embaixo. É, Mas há uma necessidade de infraestrutura também, né? O jeito que a gente tem postos, eu acredito que deve ter alguma coisa dessa natureza. Explica um pouco para a gente sobre isso. Mônica, essa é uma tendência que deve ficar mesmo, tá? Eu acho que os carros serão substituídos por carros elétricos. Vamos dizer assim, do ponto de vista de engenharia, o motor elétrico, ele é muito mais simples, mas muito mais simples mesmo, do que um motor de combustão interna, certo? Assim, ele é mais simples, a manutenção ela é menor, tá? Quantas pessoas levaram um ventilador para consertar? É relativamente difícil, porque é um motor elétrico, se ele só faz girar, o trabalho dele é girar, o carro vai ser só isso, praticamente, né? O motor. Quem leva para consertar um ventilador? Algumas pessoas É, levam, mas é cada vez mais raro. É de tal forma que o é, ventilador quebra, você joga fora e compra outro, né? é, Né? Então, assim, verdade. são equipamentos elétricos, eles são muito duráveis, tá? Esse é um ponto. Do ponto de vista de, eu vou colocar, vou abastecer aqui em casa, né? O que é difícil hoje? É porque o custo de energia elétrica é alto, tá? E ele hoje, é interessante que o preço da energia elétrica conversa muito com o preço do combustível. Há uma relação entre os dois grandes. Como é formado o preço da energia elétrica. O preço da energia elétrica tem um algoritmo monstruoso lá na ANEEL para definir o preço da energia elétrica e ele leva em consideração o nível de chuva e o preço do óleo diesel. Por quê? Porque a matriz energética brasileira, né, apesar de já ter mudado, mas a ANEEL não mudou a forma de calcular, mas tudo bem, a gente não vai criticar por enquanto a ANEEL, ela usa o regime de chuva e o preço do óleo diesel, que está atrelado ao preço de todos os outros combustíveis, né? Não só o próprio óleo diesel, como gasolina, álcool, etc. Então, há uma relação muito próxima. Então, se o preço do óleo sobe, o preço da energia também sobe, tá? Uhum. Então, esse é um problema, né, para o carro elétrico em termos de economia. Mas posso abastecer em casa? Pode, não há nenhum problema. Agora é o seguinte, eu vou chegar em casa, vou abastecer durante meia hora e depois vou sair para pegar a estrada. Infelizmente não funciona. O tempo para Uhum. carga é o grande impedimento para que se tenha uma grande autonomia. Entende? Para o dia a dia da gente, tranquilo, mas para fazer uma viagem é difícil. É o que a Mônica fala. E infraestrutura? Não, vai ter postos por aí. Pode até ter, mas você não tem um tempo para abastecer. Aí, já tem as Pois tecnologias é. de carga rápida, como o celular tem. Né? Você consegue, em meia hora, encher 70% da carga. Tá? Tranquilo. Mas é muito mais cômodo Eu, você chegar no posto de gasolina e em 5 minutos o teu tanque está cheio, né? exato. Eu Aí vi por isso que algumas nós temos o soluções híbrido, que né? é, a solução do híbrido é fantástica, né? Isso. Eu vi algumas soluções, doutor Marcos, de mudar também o modelo dos estacionamentos. Porque aí Uhum. você vai trabalhar e deixa seu carro lá, e aí, sim, nos estacionamentos ter também, né, as placas,
o telhado ser, na verdade, composto de placas, e aí você deixaria o seu carro lá abastecendo enquanto você está trabalhando. Isso. Mas tudo é isso, é uma questão de infraestrutura, né? As coisas vão ter que evoluir a esse ponto, né? Dentro da cidade é mais fácil, sabe, Mônica? Eu não sei, algumas pessoas talvez saibam, né? Mas o Recife tinha várias linhas de ônibus elétrico. Então a tecnologia do carro elétrico, ela é muito antiga. Entendeu? Você não sabe não que você era novinho, né? Qual é o problema? Qual é o problema desses equipamentos? Era a bateria. Tanto é que o ônibus elétrico funcionava com as duas garrinhas, né, batendo no fio, porque se soltasse ali para... Mas funcionava bem. O problema é a bateria. Se a gente resolver o problema da bateria dos carros, inclusive a gente resolve os problemas das baterias estacionárias para as casas, tem painéis solares, tá? Então tem toda uma situação. Uma outra situação também é transformar, o futuro vai permitir fazer isso, transformar o teto do carro, né? Sim, é verdade, já vi também. Então, você está andando, Aí... vou para a Serra Talhada. Oxe, o sol que você vai pegar daqui para lá, você roda o mundo, entendeu? Você roda o globo. Roda o planeta inteiro. Entendeu? É só você ir seguindo o sol. O sol acabou, você para, né? Mas enquanto tiver verdade. sol, você tem como andar. Então há essa possibilidade também, sabe, Mônica? De você associar o carro elétrico com o painel solar. Tá? Toda a carroceria do carro ser um painel solar. Vê que massa. Vai ser massa. Doutor Marcos, agora a última pergunta. A nossa live está chegando ao fim. Eu amei aqui. Já vou de pronto agradecendo aí o seu tempo, né? Não por tempo isso. É ouro. E mesmo a gente estando assim na pandemia que a gente faz na nossa casa, né? No conforto do nosso lar, é o lado bom, né? Da coisa ruim aí, desse novo normal. Eu gostaria de fazer a última pergunta para a gente encerrar. Diante de tudo que você falou hoje aí para a gente, de cenário, tendência, vantagem, desvantagem, riscos, a minha pergunta, a pergunta da Osa Consultoria é: você instalaria hoje um sistema de geração de energia solar na sua residência? Pergunta muito boa. A resposta vem amanhã. Vai depender aí do Banco do Nordeste financiar como é que está o projeto, a proposta de financiamento. Lógico, sem sombra de dúvida, mãe. Está no nosso projeto aqui doméstico, né? E eu falei em tom de brincadeira, mas é verdade, sim. Né? Verdade, né? Lógico, é um investimento que vale a pena, certamente. Só que quando você está no cenário de incerteza econômica, porque hoje o custo de um painel solar equivale ao preço, ao custo de um carro. A bem da verdade é esse, né? O painel cai. Hoje você, 25 mil reais, 30 mil reais, dependendo do teu consumo. O consumo aqui em casa é relativamente grande, mas o painel aqui seria o preço de um carro, tá? Então é viável, é sim, tá? Só que é um retorno que leva um tempo para acontecer, né? Porque você está existe o ganho imediato, existe, mas esse ganho ele é potencializado e muito no médio prazo, sabe, Mônica? Porque assim, inflação vai surgir, então isso vai ser potencializado. Então sim, tá nos nossos planos e eu conto aí com a Osa Consultoria para ajudar nesse projeto da gente aqui em casa. Vamos sim, já estamos desenvolvendo uma forma também bem prática de ajudar as pessoas físicas, né? Porque todo mundo pensa que a Osa trabalha só com pessoa jurídica, como também pensa que o Banco do Nordeste e os bancos que financiam esse tipo de investimento só trabalham com pessoa jurídica, mas a pessoa física também, ela é contemplada. E na Osa também a gente está desenvolvendo uma coisa bem bacana, em breve vocês vão saber. Gente, eu queria agradecer. Deixa eu mais só falar uma vez, coisa, Mônica, rapidinho. Tá. A minha segunda casa já tem um painel solar, tá? Que é a universidade. Nós implantamos agora, estamos ampliando, entendeu? Temos um prédio novo lá no CCSA, quando acabar a pandemia todo mundo está convidado a conhecer, né? Mas temos lá nossos painéis solares e está lá montado. Estamos loucos para inaugurar. O problema é que o Covid não deixa, né? Mas assim que tivermos a vacina para todo mundo, vai estar lá funcionando a pleno vapor. Vamos aglomerar. Vamos aglomerar na inauguração. Parabéns, então, para a Universidade Federal. Doutor Marcos, muito obrigada.
amanhã todos vocês. Obrigada a vocês que participaram com a gente. Amanhã estão todos convidados para a nossa última live. A gente falou o que é um sistema solar e como funciona. Vimos agora o mercado, os cenários, riscos, e amanhã nós vamos saber como financiar com as melhores condições de mercado. Doutor Marcos, muito obrigada a todos, em nome da Rosa Consultoria. Boa noite para vocês. Boa noite.